Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Depois de 3 meses de debates, uma comissão especial da Câmara aprovou o texto da reforma da Previdência. As principais mudanças da reforma são o aumento do tempo de contribuição e a fixação de idade mínima para a aposentadoria. A deputada Ieda Cruzes, do PSDB do Rio Grande do Sul, conversa comigo sobre a proposta aqui no Palavra Aberta. Eu sou Daniela André e este é um programa da rádio e da TV Câmara. Deputada, bem-vinda à Palavra Aberta. Um prazer, Daniela, um prazer a todos que nos acompanham, de falar de alguma coisa que quer dizer o futuro que nós podemos ou não podemos ter. Deputada, a senhora tem uma grande experiência, já foi governadora do Rio Grande do Sul. Como é que a senhora vê essa proposta de fixar uma idade mínima, que até então a gente não tinha, e aumentar o tempo de contribuição de 15 para 25 anos? Há 2 grupos de pessoas para os quais a gente tem que olhar quando fala em reforma da Previdência. O primeiro grupo é quem ainda não está nela, os jovens. E o segundo grupo é para quem já começou a contribuir, está nela e quando ela vier, modifica para os que estão a condição de aposentadoria para se chegar à idade mínima. A exigência da idade mínima, ela é universal, ela é global, ela é mundial. O Brasil é o penúltimo a não ter idade mínima de aposentadoria. Mas o que eu queria te falar, Daniela, eu tenho falado muito para jovens e o tema para jovens é muito interessante, que tem a ver a reforma da Previdência com o jovem. O jovem é o jovem que nasceu no 2000, é o jovem do século XXI. E esse jovem, ele tenta entender por que falam tanto em reformas, o que nós temos que ver com isso. Eles têm tudo a ver com isso. E por que eles têm tudo a ver com isso? Porque mudou a pirâmide etária brasileira. Esse nome bonito, ele apenas indica uma coisa. Antes você tinha uma pirâmide, e eu vou mostrar para a tela, se você me permite, tá? E a tela diz o seguinte, como é que é hoje, tá? É bem simples. Hoje é um triângulo, uma pirâmide. Os de baixo carregam os de cima. São muitos embaixo e poucos os de cima, que são os de mais idade, aposentados. Para esses jovens do 21, acaba a pirâmide e nasce o barril de chope, que é esse que eu tenho do meu lado. São poucos os de baixo para carregar muitos que estão em cima, aposentados. Então, hoje, o jovem que trabalha paga o aposentado que trabalhou ontem. Se não fizermos a mudança, o jovem de hoje não vai ter quem lhe pague a aposentadoria. É simples assim. Então, a questão da aposentadoria tem a ver com isso que a gente chama, eu já passei por várias reformas da Previdência como deputada, passei como governadora. O que acontece presentemente, atualmente, é que falar para o jovem é falar para ele, olha, somos nós que usufruímos de uma aposentadoria do sistema antigo, que temos que ter solidariedade com vocês, porque vocês não vão ter quem lhes pague a aposentadoria do futuro. Esta solidariedade geracional é o que me guia e guia a maior parte das pessoas que com mais experiência sabem que nós temos um sistema de privilégios que não podem continuar, como aposentar aos 40 anos, aposentar para 30 anos seguidos que vai continuar a viver com o último salário sem ter contribuído antes. Mas essas coisas são muito complexas nesse tema, reforma da Previdência. E eu acho que quando eu mostro a pirâmide e o barril de chope, se vê o peso que nós vamos estar exigindo dos jovens que não vão ter como arcar com a sua responsabilidade, então os de cima não vão ter como receber. Deputada, sobre o jovem, essa reforma não gera um outro efeito para o jovem que, como a idade para se aposentar vai ficar mais distante, acaba desestimulando ele de se formalizar e já começar a contribuir mais cedo? Olha, eu acho que pelo contrário, quem pensa mais em aposentadoria é aquele que tem mais idade, que já trabalhou e diz, eu quero dignidade e segurança na minha velhice. Se eu contribuir tudo para tê-la, por exemplo, o que é o sistema de previdência? O que a palavra diz? Você tem que ter previdência frente ao futuro.
Então, você pode enxergar a Previdência de duas maneiras. Uma delas é a pirâmide. O de baixo carrega o de cima. Quanto mais jovens tiver, melhor para os aposentados de cima, que recebem salário integral, recebem há muito tempo, têm uma expectativa de vida maior graças às condições melhores de desenvolvimento e de saúde do país. Mas se esse jovem de hoje, e eu tenho conversado com jovens, e eles querem ser donos da sua vida e não querem que ninguém lhes roube a própria vida. Então, para eles já entenderam, previdência é poupança. Da renda que eu vou receber hoje, eu separo um pedaço, paro de consumir, de festear, e o pedaço da renda que eu não consumo, que é a poupança, ela vai girar num fundo que vai me dar uma aposentadoria que eu queira no futuro. Aí é justo. Cada um, enfim, decide qual é o tamanho de aposentadoria que quer e, portanto, qual é o sacrifício que tem que fazer agora. Quanto a menos de consumo vai ter da renda. Mas se o sistema é piramidal, ele não escolheu que é ele que tem que carregar o aposentado de hoje e do futuro de 20 e 30 anos. Então, para quem começa hoje, a mudança do sistema de previdência é simplesmente uma questão de sobrevivência. É ele saber que ele vai trabalhar até os 65 anos, que ele vai contribuir de uma forma que ele escolha, uma parcela na previdência social pública e uma parcela num fundo complementar de previdência. Mas o que ele tem que exigir, além disso? Que não lhe passem a mão no seu fundo de previdência. Porque o que está acontecendo no Brasil recente é uma expropriação daquilo que, por exemplo, vamos pegar os funcionários dos Correios. Eles contribuíram para o sistema mínimo e com um fundo de previdência complementar, que aplicou os seus recursos em empresas que não honraram a sua seriedade. Vamos citar a empresa X do Ike Batista. Então, o patrimônio do fundo dos Correios veio lá para o chão. Junto com as empresas X do Ike Batista, a coisa temerária que foi feita com o fundo dos funcionários dos Correios fez com que eles percebessem que eles não iam receber aposentadoria nenhuma. O fundo iria falir. Então, o que está sendo exigido deles agora? Eles que já contribuíram 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, em nome de uma aposentadoria que programaram. No lugar de retirar 12% ao mês do que ganha o funcionário dos Correios, estão lhe retirando 25%. Da noite para o dia. Mais que o dobro. A corrupção é uma coisa que, enfim, afetou a tudo que se refere a dinheiro público. E os fundos de pensão são dinheiro público. Então, o jovem de hoje, voltando ao jovem de hoje, ele não tem nem com a academia, nem com nada que ele queira ficar bombado, vamos dizer assim, ele não tem ombros para sustentar o número de velhos e aposentados de 20 anos ou 30 anos aqui do futuro. E ele tem que saber que ele tem que fazer o cálculo da vida dele. Aposentadoria como um mínimo, aposentadoria pública, e um fundo que ele tenha olho para gerenciar junto com os gestores do fundo. Isso não vai acabar fazendo diminuir mais ainda o financiamento desse grupo que ele vai estar financiando, deputado, quando o jovem migra para essas outras opções de plano? Não, o jovem, por exemplo, hoje não está em plano nenhum. E o plano do INSS, por exemplo, a ele lhe parece insuficiente, vamos dizer assim. Então, ele tem que fazer o cálculo de vida racional dele. Ele tem que ter responsabilidade perante ele próprio, e ele tem. Nenhum jovem entrega a sua vida na mão dos outros. E o sistema atual de previdência, o que está fazendo de mal, é fazer com que a vida desses jovens que estão agora contribuindo, que estão sustentando um sistema de aposentadoria que não existe em nenhuma outra parte do mundo, de tão cheio de privilégios o sistema, e de tão novo que é o contribuinte que é capaz de se aposentar. Então, hoje o jovem tem consciência, escuta, do jeito como está errado. Como é que nós podemos consertar? Então, aí é que eles estão acompanhando o que nós estamos fazendo aqui no Congresso Nacional, propondo mudanças previdenciárias. Deputada, a gente está se encaminhando para o fim, deixar uma última pergunta para a senhora. A senhora acha que é possível se pensar em alguma coisa, em algum dispositivo na reforma tributária,
ou alguma outra modificação para aumentar as fontes de financiamento da Previdência para ajudar a fechar essas contas? Eu tenho uma opinião bem pessoal. Eu acho que a Previdência deve viver por si. O que não é dela é assistência social. Então, quando a gente fala no sistema de previdência social, a gente fala aposentadoria e benefícios sociais. Eu acho que ela tem que começar gradativamente a perder o seu gigantesco déficit, de modo a viver de maneira sustentável. Já a reforma tributária e a reforma trabalhista, e a reforma política, que é entre nós, né, que é a mãe de todas as reformas, a reforma tributária e as outras, elas têm que consertar o seu setor específico. Ela tem que, a reforma tributária, por exemplo, terminar com esta guerra entre estados que faz a nossa federação uma federação de inimigos e não uma federação de irmãos, né? A trabalhista, por exemplo, a trabalhista, você tem 14 milhões de desempregados, mais 14 milhões de gente desempregada que não está procurando emprego e mais o subemprego que graçou no Brasil inteiro. Então, a reforma trabalhista é para trazer ao sistema formal e, portanto, gerar recursos previdenciários, sim, mas que eles sejam recursos não para cobrir o que foi de errado, mas para garantir do trabalhador que está começando a ter o seu emprego de carteira de trabalho assinada, aquilo que é o seu direito para o futuro. Então, sim, eu acho que principalmente a reforma trabalhista é aquela que bota conserto nos verdadeiros direitos de cidadania. Deputada, infelizmente nosso tempo chegou ao fim, agradeço a sua participação. Eu é que agradeço. Palavra Aberta termina aqui. O programa é uma produção conjunta da Rádio Câmara e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei com a deputada Ieda Cruzius, do PSDB do Rio Grande do Sul. Você pode assistir esta e outras edições também em nossa página na internet, câmara.leg.br/Palavra Aberta. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.